dia! Nesse domingo, pastora Dani aqui com vocês para mais um programa Encontro no Getsemane. Hoje eu estou com uma palavra que ardeu muito forte no meu coração e fala sobre sabedoria. Eu já quero ir entrando na palavra. Você que está aí com a sua Bíblia, que pode abrir e quiser acompanhar comigo, é só abrir em 1 Reis 11, a partir do versículo 9. Se você não quiser pegar, vai aparecer aí na legenda. Gente, na Bíblia diz que sabedoria, quando nós pedimos ao Senhor, Ele nos dá. E essa foi uma das coisas que Salomão pediu a Deus. Então eu quero ler esse texto para você e falar um pouquinho sobre isso. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão. Portanto, seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. Presta atenção nisso, tá? E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao Senhor, ao que o Senhor o havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Salomão foi um homem que reinou, ele fez grandes feitos. Um feito memorável foi terminar o projeto que Davi tinha sonhado, que era construir o templo de adoração, o templo para poder ser colocada a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas. Davi sonhou, Davi teve esse projeto, Davi teve no seu coração esse sonho gerado, mas não coube a ele levantar o templo, e sim ao seu filho Salomão. Salomão levanta, Salomão oferece um sacrifício muito grande a Deus, ele o honra, ele convoca uma grande festa, uma grande celebração. Seu pai Davi já tinha falecido, ele se torna rei. E após essa celebração, num sonho, o Senhor vai até Salomão e pergunta a ele: o que queres que eu te faça? O Senhor deu a ele a oportunidade dele pedir, dele escolher. E Salomão escolheu sabedoria. Ele pediu ao Senhor para que ele tivesse sabedoria. E assim o Senhor concedeu àquele homem. Nós podemos ler durante toda a trajetória desse rei que ele teve momentos onde ele reinou e ele julgou com justiça, onde ele teve realmente discernimento para agir de uma maneira justa, de uma maneira irrepreensível. Porém, como nós lemos aqui, o coração dele começou a se inclinar para as coisas da terra e assim ele quebrou a aliança que ele tinha com o Senhor. O Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor deu, como o Senhor nos dá sabedoria, como o Senhor nos dá entendimento, como o Senhor nos deu a palavra dele, mas nós temos que guardar o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós temos que renovar a nossa mente para que o culto que a gente venha entregar ao Senhor seja um culto limpo, um culto com o coração transformado, um culto com mãos santificadas.
Quando na Bíblia nós pedimos a Deus, Deus, dá-nos um coração igual ao teu, mestre. Nós até cantamos isso muitas vezes. Nós não estamos falando desse órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. Nós estamos falando do homem interior, da alma, que precisa ser submetida a cada dia à vontade do Senhor. Então o que acontece com Salomão? A intenção dele era honrar, a intenção dele era servir a Deus, mas ele começa a trazer essa sabedoria para o seu bel prazer. E ele, por um momento, julgou bem as causas do povo, mas depois ele começou a fazer o que era coerente, o que era conveniente e aquilo que alimentava a carne, o ego, a satisfação pessoal dele. Ele foi um dos maiores políticos que essa terra já teve. Ele conseguiu, naquele tempo, um momento de guerras, de conquistas de reinos, não ter guerras. Porque ele fez casamentos políticos. Ele fez casamentos diplomáticos e foi ali, nessas concessões, que houve a queda. Foi ali, nesses momentos, que ele começou a se perder. Na Bíblia diz que ele começou a casar com filhas de reis, mulheres que tinham costumes que eram abomináveis, costumes que não eram costumes do povo do Senhor, e elas não eram mulheres que se submetiam à vontade de Deus, que se convertiam. Eram mulheres que tinham seus costumes e levaram esses costumes para o reino. Então olha só o que Salomão ele fez, e isso é uma lição muito séria, muito importante para nós. Não adianta a gente conquistar reinos, a gente conquistar fortunas, a gente ter poder, mas a gente não ter sabedoria, a gente não ter discernimento, a gente não ter entendimento de quando nós devemos parar. Salomão se casou com a primeira. A primeira foi a filha do rei do Egito, que trouxe os seus costumes, suas oferendas, seus cultos pagãos. Depois ele foi casando com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. Na Bíblia diz que ele chegou a ter um harém com 1000 mulheres. Como que dá conta disso? Mas ele era insaciável no seu ego. E à medida que essas mulheres iam chegando com os seus costumes, com as suas demandas, com as suas entidades, com os seus deuses de D minúsculo, a sujeira, a idolatria ia se espalhando em Israel. Um povo escolhido, um povo que tinha a Torá, que tinha já vencido um cárcere egípcio, que estava liberto. Aquele povo agora começa a ser preso por costumes imorais, costumes malignos, costumes que eram abomináveis ao Senhor. Eu posso citar um exemplo. Cultuavam deuses estranhos, cultuavam Baal, Astarote. Elas começaram a pedir sacrifícios humanos, sacrifícios de bebês. E ele consentiu. Pior do que consentir e aceitar, foi ele começar a participar disso. Ele não teve realmente guerras externas. Ele foi bem sucedido nesse plano diplomático dele. Mas ele trouxe um problema para dentro de casa. O que adianta a gente ser diplomático com as coisas do mundo, a gente ser diplomático com o pecado, diplomático com as pessoas, mas a gente trazer o problema para dentro de casa, trazer o lixo para o nosso leito, trazer o lixo para o nosso quarto, trazer o lixo que vai contaminar os nossos filhos, que vai contaminar o nosso coração. De que adianta? E assim ele foi quebrando. Assim ele foi quebrando preceitos. Assim ele foi entristecendo o Senhor, usando a sabedoria dele para o seu bel prazer.
usando a sabedoria dele para enriquecer, obter mais mulheres. Uma casa desordenada faz com que qualquer pessoa ela perca a paz. Casa é o nosso lugar de refúgio. Casa é o local onde nós habitamos e o Senhor espera que Deus quer que nós tenhamos abundância dentro dos nossos lares. Casa representa nós somos casa de Deus, morada do Eterno, morada do Altíssimo. E houve consequências. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu quero indicar para você o livro de Eclesiastes, porque no final da vida, Salomão ele colocou ali muitas coisas, ele entendeu o que valia a pena e o que não vale a pena. Se você está passando por um conflito agora, se você está se sentindo seduzido por coisas que vão contra a vontade do Senhor, entenda discernir se é sonho ou se é ilusão para a sua vida, porque Salomão viveu uma ilusão para a vida dele e ali ele perdeu o reino. A ilusão é tudo aquilo que te afasta das coisas de Deus, que te afasta das coisas do Pai. Sonho é tudo aquilo que te aproxima do eterno, da vontade do Senhor. Então, por isso que essa palavra queimou muito forte hoje no meu coração. Salomão realizou coisas grandiosas? Realizou, mas ele se perdeu e fez com que muitas pessoas do reino se perdessem, adorassem entidades e permitiu que até crianças inocentes fossem entregues em sacrifício. Não vamos matar sonhos, não vamos matar vidas. Vamos entender que aquilo que o Senhor nos deu, os dons que Ele nos deu, dom para falar, dom para articular, dom para negociar, os seus dons são para o seu ofício e para a honra e glória do Senhor. Eu queria nesse momento, que nós estamos quase encerrando, fazer uma oração. Queria que você fechasse os seus olhos comigo, que você abrisse as mãos em sinal de rendição para você receber, porque existe uma unção pairando aqui. Existe uma unção sobre o Ministério Igreja Batista Getsemane, sobre a vida do pastor Jorge. E hoje eu, como representante dele, como pastora ungida pelo Senhor, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o Todo-Poderoso das nossas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, como nós oramos aqui antes de começar esse programa, que o nosso coração seja limpo, que o Senhor venha perdoar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos pecados ocultos, aquilo que até mesmo desconhecemos, ó Deus. Queremos entregar a Ti um culto limpo. Queremos levantar a Ti mãos santificadas. Por isso, ó Pai, trabalha no nosso coração. Tira todo encantamento das trevas. Tudo aquilo, ó Deus, que o pecado tem demonstrado como doce, como lícito. Que seja agora quebrada essa ilusão, ó Deus, nas nossas vidas, na vida de quem está nos assistindo. Nós pedimos pelo poder do nome do Senhor Jesus, que seja desfeito esse espírito de encantamento. Se alguém que está aí agora, ó Pai, com uma inclinação na carne, que está com uma inclinação, ó Pai, antimoral, antiética, que vai fazer com que ele traga problemas para a vida dele, para a família, para casa, para os seus entes queridos. Nós declaramos agora que seja quebrado e desfeito esse espírito de engano das trevas de sedução. Pedimos agora um alinhamento profético, que em nome de Jesus, essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Deus, e entender que somente no Senhor nós temos tudo, todas as respostas que precisamos, tudo aquilo que necessitamos para o nosso coração. Por isso eu profetizo, ó Pai, que aquilo que era confusão, aquilo que era dúvida, aquilo que era engano, agora em nome de Jesus, com esse toque, pela fé e através do poder do Seu nome, está sendo transformado em sabedoria, em bênção, em decisões assertivas, ó Pai, em caráter, ó Deus, baseado no Teu caráter, ó Deus. É o que nós te pedimos e alinhamos aqui na terra e no céu, em nome
de Jesus. Eu profetizo na sua vida um início de semana abençoado, que você possa fazer escolhas que estejam alinhadas com o sonho do Pai para a sua vida, aquilo que Ele escreveu na eternidade. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa Encontro no Getsemane. Lembrando que quem vier aqui na editora Getsemane vai ganhar um livro, ok? São mais de 300 títulos e livros que vão edificar. É um presente do pastor Jorge Linhares para a sua vida. Então não perca essa oportunidade. Eu não tenho um livro aqui, mas é o menor. Mas tem vários títulos, Bênção e Maldição, Campo de Lentilhas, Casamento, tudo que você precisa. Que Deus abençoe. Olá, quero te apresentar estes novos livros deste grande escritor, ele mesmo, o pastor Jorge Linhares. Um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e suas artimanhas. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços idiotas? Ah, ficou curioso, né? O amor de Deus, sua ação, seu carinho e sua manifestação. Jornal do Inferno, as notícias que o diabo gostaria de ter dado e publicado. Disciplina, na igreja, no ministério, na família e no trabalho. Guerras, lutas e vitórias, aprendendo com Davi a viver na dependência e obediência ao Senhor. E uma linda agenda personalizada, Deus falou comigo, para anotações e revelações proféticas. Todas essas obras e outras centenas de títulos do pastor Jorge e outros escritores você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vida. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. O conhecimento torna você uma pessoa excelente. Eis uma grande oportunidade para você crescer. Você pode ouvir a Rádio Jet no celular, pela internet. Ligue já! Você vai ser muito abençoado e você vai ser cada vez um demonstrador de conhecimento e cultura, tanto secular quanto espiritual. Rádio Jet, pronta para falar ao seu coração.